Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muita alegria e muito carinho para você, que tem nos acompanhado aqui a todas as semanas. Hoje a nossa temática, uma festa que termina em morte. Daqui a pouquinho você vai ouvir essa mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes, mas antes disso, aquela conversa gostosa, aquele bate-papo com o qual você já tem se acostumado e recebendo hoje, mais uma vez em nossos estúdios, o reverendo Roster Guimarães Lopes, que é pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e também é o presidente do Conselho de Administração da APECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Reverendo Roster, que alegria tê-lo novamente com a gente aqui. Um prazer é meu, querido reverendo Rodrigo, estar aqui com um apresentador abençoado como você, que também é pastor da Igreja Presbiteriana Metropolitana de Campinas. Legal, que bom a gente estar junto aqui. Aí, reverendo Roster, hoje, pensando um pouquinho sobre os anseios e as buscas que levam o ser humano, muitas vezes, a tomar até algumas posturas um tanto quanto complicadas, e eu diria, principalmente no nosso tempo, onde cada vez está mais notório essa a busca por uma satisfação, ainda que passageira e momentânea, o ser humano vive fazendo isso. Ele vive buscando ter esse tipo de sensação, esse tipo de prazer. E a gente fala, inclusive, muito sobre hedonismo, né? O prazer acima de todas as coisas. O que isso quer dizer e por que isso acontece na história da humanidade? Reverendo Rodrigo, Deus nos criou para que nós nos relacionássemos primeiramente com Ele. E para que nós nos deleitássemos na comunhão íntima que temos com Ele. E quando o ser humano cai em pecado, essa comunhão é rompida. E o homem, então, tenta preencher esse desejo de prazer, de deleite, de maravilhamento que ele tinha ao estar na presença de Deus, buscando nos prazeres e nas coisas desta vida. É por isso que grandes pensadores como Fyodor Dostoiévski e Blaise Pascal disseram que dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus. E o homem tenta preenchê-lo muitas vezes com sexualidade deturpada ou exacerbada, às vezes com comida além da conta, às vezes com embriaguez, às vezes com farra e pecado de todo tipo, mas ainda que o ser humano faça isso não pode satisfazer a sua alma. Porque a sua alma necessita verdadeiramente conhecer e se relacionar com Deus. O homem pensa que isso preenche a vida dele, mas ele precisa ficar recorrentemente buscando estas coisas, porque lhe falta um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Quais seriam então, pastor Roster, os perigos de se ter uma vida pautada na busca de uma satisfação pontual? A grande questão é a seguinte, é porque nós fomos criados para adorar a Deus. E quando a pessoa busca prazer nas coisas desta vida, ela é dominada pelo seu próprio auto-engano e acha que o fim último da sua vida é o prazer pelo prazer. E de repente, então, a pessoa abre mão de valores tremendamente importantes. Por exemplo, alguém que quer viver uma vida de sexualidade deturpada pode, por exemplo, correr o risco de vivenciar o adultério no seu casamento. Ou então nem casar-se e viver uma vida de promiscuidade. Uma pessoa que busca o prazer pelo prazer pode destruir-se a si mesma. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E também a palavra de Deus diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, porque nele há dissolução. Você pode colocar qualquer pecado no lugar de vinho nesse texto. Você não pode se embriagar com a sexualidade deturpada, porque você vai ser destruído. Você não deve se embriagar com a mentira, porque você vai ser destruído. Você não pode se embriagar com amor ao dinheiro, porque você vai ser destruído. Ou seja, nada que nós busquemos no lugar de Deus pode preencher o vazio de Deus que há no nosso coração. Somente o próprio relacionamento com Deus é que pode trazer satisfação, alegria e paz para a nossa alma. O senhor trouxe alguns versículos bíblicos e eu queria caminhar nessa direção. O que a Bíblia, ela diz a respeito disso, sobre a questão do prazer, como que a gente deve nos comportar, diante dessa situação que é inerente, ao ser humano, de constante busca pelo prazer?
A Bíblia diz que nós não devemos buscar o prazer nas coisas deste mundo. Há um texto bíblico que aparece em 1 João 2, de 15 a 17, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quando João diz que nós não devemos amar o mundo, ele não diz que nós não devemos amar a criação, mas ele diz que nós não devemos amar o espírito do mundanismo, a filosofia que rege as pessoas deste mundo, que é uma vida contrária a Deus e que busca colocar a criatura no lugar do Criador e ter prazer nas bênçãos de Deus e não no Deus que nos dá as bênçãos. E nesse texto, João diz que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, quando nós amamos o espírito do mundanismo, significa que o amor de Deus não está na nossa vida. E aí João é claro ao dizer, o que há no mundo? Ele fala o desejo da carne. O desejo de satisfazer a nossa carne, o prazer da nossa carne, mas o desejo dos olhos. A cobiça que vem de observar aquilo que não é seu e você deseja possuí-lo, mas também a soberba da vida. Achar que você se basta a si mesmo e que você então se satisfaz a si mesmo e não precisa de Deus em sua vida. João é tão claro ao dizer aqui, reverendo Rodrigo, que o mundo está passando, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer eternamente. Então nós não devemos amar esse mundo, porque ele vai nos levar à destruição. E no final de tudo, haverá um dia de prestação de contas. E eu e você temos que estar preparados para comparecer diante do Deus vivo. Pastor Roster, na nossa sociedade convencionou-se a se referir ao crente como aquela pessoa que não pode fazer nada, né? Tem que se abster de muitas coisas, não pode ser uma pessoa alegre, que se diverte e que tem, né, aí momentos de prazer. A Bíblia condena o prazer? Claro que não. A Bíblia nos ensina, primeiramente, que o nosso prazer tem que estar em Deus. Porque Deus nos amou e mandou o seu Filho na cruz para nos salvar. Haja vista que nós cristãos, quando vamos para o culto, nós o fazemos sim com decência e ordem, mas nós nos deleitamos na comunhão de nosso Deus. Quando nós cantamos hinos e cânticos espirituais, eles enchem o nosso coração. Além disso, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela abençoa a nossa alma e nos traz paz. Nós fomos criados para nos deleitarmos em Deus. O grande Agostinho de Hipona, um dos maiores filósofos da história da humanidade e um dos maiores teólogos do cristianismo, diz no início das suas confissões: Senhor, tu nos criaste para ti, e o nosso coração não pode repousar seguro enquanto não descansar em ti. Então, em primeiro lugar, em lugar de se deleitar nas bênçãos de Deus, você tem que se deleitar no Deus das bênçãos, tendo um relacionamento íntimo e pessoal de comunhão com o Senhor, porque Cristo te amou, te justificou e deu a vida na cruz para te salvar. Depois disso, nós podemos sim nos alegrar nas bênçãos de Deus. Por exemplo, nós que somos casados, a Bíblia diz que o sexo é uma bênção, mas deve ser exercido dentro do casamento. Então, no seu casamento, o marido tem o dever de satisfazer a sua mulher sexualmente. E também a esposa ao marido. Deus criou o sexo para que nós abençoemos o nosso cônjuge. E que bênção é poder você se relacionar sexualmente com alguém e saber que está debaixo da bênção de Deus. Isso é maravilhoso. Deus também criou a poesia para que nós nos deleitemos nela. Deus criou a ficção para que nós nos envolvamos em boa leitura. Deus nos deu a possibilidade da teologia e da filosofia para que nós pensemos e nos deleitemos acerca da nossa existência e das decisões que temos que tomar nessa vida. Deus nos deu boa música para podermos escutar e nos deleitarmos nela. O grande problema, reverendo Rodrigo, é o exagero. O grande problema é quando as pessoas elas se entregam ao prazer e se esquecem do Deus de todas as bênçãos. Eu gosto muito da posição centrada do Evangelho. Eu gosto quando Tim Keller diz que o Evangelho está no centro.
O centro é o lugar do equilíbrio. É o lugar do equilíbrio. Então, o Evangelho nos leva a viver uma vida no centro. Então, você pode conviver no mundo e se relacionar com todas as coisas, mas você não é escravo de nada, porque você foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Qual seria, então, a fonte do pleno prazer? O relacionamento com Deus e a fé em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. É verdade. A salvação nele é o que nos dá verdadeira alegria, é o que nos dá paz com Deus. E, de fato, esse é o motivo da nossa existência, o fim principal da humanidade. É, de fato, glorificar a Deus e encontrar alegria e prazer no relacionamento com Ele. Que nós possamos, em todo tempo, ter essa experiência. Que você possa, na sua intimidade com Deus, ouvindo a partir dos princípios, preceitos e valores orientadores das Sagradas Escrituras, encontrar um caminho de pleno prazer nesse relacionamento, percebendo que Deus tem cuidado de você, tem estado com você em todo o tempo. Daqui a pouquinho a gente vai poder ouvir então essa mensagem, uma festa que termina em morte, com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Então você não sai daí não, a gente vai para um rápido intervalo, uma rápida parada, mas já a gente volta com Verdade e Vida. Esse programa que tem sempre se esmerado para trazer para você as verdades do Evangelho, aplicadas à nossa vida, ao nosso dia a dia, trazendo respostas aos nossos questionamentos, às nossas demandas, às nossas necessidades, porque é exatamente isso que Deus faz. Ele é um Deus que não tem um compromisso com os nossos meros desejos, mas é um Deus que tem um compromisso com as nossas necessidades. Não sai daí não. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Quero trazer ao seu coração, neste momento, uma mensagem da parte de Deus. Uma mensagem solene para toda a nação brasileira. Vou falar sobre uma festa que termina em morte. E vou basear esta mensagem em Daniel capítulo 5, versos de 1 a 4. Vamos ouvir a leitura deste texto. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estavam em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. A Bíblia fala da grande Babilônia, o poderoso império governado por Nabucodonosor. O homem que conquistou terras, ajuntou fortunas e tornou-se poderosíssimo na terra. Seu coração se exaltou e Deus o tirou do trono e o fez conviver com os animais no campo, até que ele se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Seu filho Belsazar começa a reinar, mas não aprendeu a lição. E diz a Bíblia que num dado momento ele dá uma grande festa, convida 1000 pessoas da mais alta nobreza do Império Babilônico, juntamente com as suas mulheres, concubinas, e rendeu-se à bebedeira naquela noite. Lá pelas tantas, não satisfeito com toda aquela festa e bebedeira com seus
ilustres convivas, ele manda trazer os vasos do templo de Jerusalém, que haviam sido levados para a Babilônia. E então, ele e os seus convidados, suas mulheres e concubinas, beberam vinho nos vasos consagrados do templo de Jerusalém e deram glórias aos seus deuses de madeira, de prata e de ouro, blasfemando e profanando as coisas sagradas. Neste momento, diz a Bíblia, que aparece uma mão misteriosa, escrevendo na parede do palácio palavras misteriosas. E nesse momento, Belsazar entra em pânico. Ele ficou completamente alarmado, seus joelhos trôpegos batiam uns nos outros e ele, desesperado, manda chamar os magos, os caldeus, os feiticeiros, os sábios da Babilônia, para interpretar aquelas palavras misteriosas que estavam sendo escritas na parede. Nenhum dos magos da Babilônia conseguiram decifrar aquelas palavras misteriosas. Quando entra a mãe do rei, nesta sala de banquete, e informa o rei de que havia um israelita, um judeu, um cativo que viera de Israel, a quem Deus havia dado a sabedoria da interpretação de sonhos e visões. E então Daniel é trazido à sala do banquete. E o rei tece a ele grandes elogios, prometendo-lhe benefícios, como roupas de púrpura, cadeias de ouro e o terceiro lugar no reino. E Daniel respondeu: fique os teus presentes para ti, dê a outrem, mas eu vou interpretar esta visão. Então Daniel diz que a visão tinha a ver com palavras, com significados, mene, mene, tekel e parsim. E a ideia do texto é: contado foi o teu reino, pesado na balança, e dado a outro reino. Na verdade, o rei Belsazar, que achava que estava no controle da situação, estava sendo pesado na balança de Deus. E mais, ele foi achado em falta. E mais, Deus estava colocando ali um ponto final no poderosíssimo império da Babilônia. E naquela mesma noite, o rei Belsazar seria morto. E Dario entraria na poderosa Babilônia, conquistaria a Babilônia e dominaria o império babilônico, instaurando um novo reino naquela região, o reino Medo-Persa. Bom, este episódio traz para nós algumas solenes lições. Primeiro, é preciso ter muito cuidado com a soberba, com a arrogância, com a altivez de coração. Todos aqueles que se exaltam serão humilhados. Deus resiste ao soberbo. A segunda coisa é a profanação das coisas sagradas. Quando os vasos do templo de Jerusalém foram levados para aquele banquete de festa carnal, de sensualidade, e aqueles vasos foram usados para se beber vinho e ainda dar glórias aos deuses de ouro, de prata, de madeira, os ídolos da Babilônia. Ali estava se profanando objetos sagrados, vasos do templo, consagrados ao culto ao Deus único, vivo e verdadeiro. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Bom, nós estamos nesta semana numa festa popular, a maior festa popular do Brasil, uma das maiores festas da cultura brasileira, conhecida no mundo todo. Turistas do mundo todo vêm para cá. As ruas, as avenidas, as passarelas ficam cheias de carnavalescos,
trios elétricos, com temas os mais variados, explorando seja a cultura, seja a religião, seja quaisquer outros aspectos da cultura brasileira. O que nós temos visto, infelizmente, no carnaval brasileiro também é a profanação das coisas sagradas. Temos visto nas ruas, tantas vezes, Cristo, o Filho de Deus, sendo escarnecido, zombado, vilipendiado. Temos visto objetos sagrados sendo usados com profanação. E é importante dizer que mesmo que a sociedade aceite ou até aplauda essas atitudes, mesmo que as autoridades constituídas não tomem nenhuma medida para regular, orientar e estabelecer limites para essas práticas, é importante afirmar que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Temos visto que o carnaval brasileiro, patrocinado por verbas públicas, o que no nosso entendimento não deveria ser uma prática, porque as verbas públicas não são para patrocinar festas nem deste nem daquele outro segmento da sociedade, tem se tornado a festa dos excessos. Excesso de sensualidade. Quando as pessoas saem às ruas, ou nuas ou seminuas, a festa dos excessos, da embriaguez, onde pessoas se embriagam ao extremo. A festa do excesso da promiscuidade, onde a prática sexual, às vezes, acontece na rua, ao ar livre, diante dos olhares da multidão que passa e que vai. A festa dos excessos, do consumo de drogas, onde tantas pessoas se iniciam nesta prática ou tantas outras dão vazão, chegando tantas vezes até mesmo a overdose, ceifando a própria vida. A festa dos excessos, da infidelidade, quando tantos casamentos são arruinados, quando tantas famílias saem arranhadas, machucadas, quebradas, divididas. Uma festa que tem um saldo moral e espiritual com um grande déficit para a nação. É claro que as pessoas, ou talvez a maioria das pessoas que entram numa passarela ou correm atrás de um trio elétrico pelas ruas, ou dançam e pulam, e se vestem com máscaras, ou sumariamente, ou até sem roupa nenhuma, naquele momento está apenas pensando em curtir a vida, em aproveitar todas as taças dos prazeres. Vem depois uma quarta-feira de cinzas e aparece que confessa ali um pecado, ou liturgicamente, ou cerimonialmente, tem ali uma experiência de arrependimento, ou passa cinza na testa, mas já está programando o próximo carnaval do próximo ano. E a vida continua, marcada pelo pecado, pela infidelidade, pela profanação do sagrado, pela prática de tudo aquilo que é excesso, que rompe as fronteiras do bom senso e da conduta. Assim como a festa de Belsazar terminou em morte, no fim de um império, é preciso dizer que o pecado é o opróbrio das nações. Não se constrói uma grande nação com festas carnais, com a prática irrestrita e irresponsável tantas vezes da sexualidade, da bebedeira, da profanação das coisas sagradas. Os estudiosos dizem que o grande Império Romano só caiu
nas mãos dos bárbaros, porque já estava podre por dentro. A Babilônia caiu numa noite de bebedeira. Deus mesmo entregou a Babilônia nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. Mas essa verdade vale para uma nação, essa verdade vale para você, vale para mim, vale para nós, conquanto seres humanos. Como é que nós estamos lidando com a nossa liberdade? Como é que nós estamos lidando com os privilégios que temos? É possível se alegrar? É claro. É possível ter uma festa verdadeira? É claro. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que é na presença do Senhor que tem plenitude e alegria, e é na sua destra que tem delícias perpetuamente. Você não precisa beber, você não precisa se drogar, você não precisa entrar numa vida promíscua para ser feliz. Não, não, não. Esta alegria é temporária, é passageira, é fugaz. Ela não é permanente. Ela traz culpa, traz dor, traz pesar, traz sofrimento. Mas a alegria que Deus oferece é um banquete permanente. É a felicidade plena. É a alegria da salvação em Cristo Jesus. Hoje eu quero orar com você, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Talvez você foi criado na igreja, talvez você foi criado no Evangelho, talvez por razões as mais diversas, você um dia deixou os caminhos de Deus, abandonou a igreja, se afastou da presença do Senhor. E talvez hoje você está aí, mergulhado nesta festa da carne, cujo fim é um fim doloroso para a sua consciência, para a sua alma, para a sua família, para a sua honra. E hoje você quer voltar aos pés do Senhor, se reconciliar com Deus. Eu recomendo você, volte-se para Deus enquanto é tempo, busque-o enquanto Ele está perto. Hoje é dia de salvação. Hoje o Senhor Deus espera você de braços abertos para dar a você a alegria da vida eterna. Eu vou orar com você. Onde você está? Ore comigo. Ó Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que agora estão nos assistindo, iluminando a mente, aquecendo o coração, dando arrependimento para a vida e a fé salvadora, dando alegria, meu Deus, de uma volta à casa do Pai, de uma restauração, de uma reconciliação. Assim eu oro no poderoso nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso Verdade e Vida de hoje. Refletimos sobre a temática Uma Festa que Termina em Morte. Eu espero que tudo que aconteceu aqui possa ser orientador a você, que você consiga ganhar consciência daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua história e quer fazer também através de você. Que você possa encontrar real prazer no relacionamento com Deus, Criador de todas as coisas. É isso que nós cremos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, sobre a nossa denominação, é muito fácil. Basta você nos seguir nas redes sociais, sempre procurando o @IPBOficial, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter. Você vai poder ali conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história, a nossa trajetória, encontrar uma igreja presbiteriana bem pertinho de você e também ser abençoado por tantas coisas que nós temos produzido, como também ali no nosso hoje a multiplataforma de comunicação, onde nós colocamos ali a produção da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB Multi. Você digita lá multi.ipb.org.br, como está aparecendo aqui, multi com i no final, .ipb.org.br, você vai ver um pouquinho daquilo que a gente tem produzido. O programa Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais, no mesmo horário e no mesmo local.